gente, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade aos nossos coloridos sobre luz e sombra, eu vou demonstrar com vocês o colorido que nós estamos fazendo de uma ilustração de download free da Clara Markova. E nessa continuidade eu vou mostrar para vocês os sombreados, independente das cores que nós resolvemos usar. Tá? Então, primeiro eu faço o sombreado. No caso deste gingerbread, eu vou começar fazendo pelo marrom, que no meu caso será o número 76. Lembrando que eu estou utilizando os lápis da Lira Groove. E como eu falei para vocês, eu vou estar utilizando os tons de marrom. Na minha caixinha, que é a de 36 cores, o marrom mais escuro que eu tenho seria este 76. Então, vou mostrar para vocês que algumas cores a gente vai ter a interferência um pouquinho do marrom, menos do que as cores de cinza para sombreado. E eu determinei nesta etiqueta que a minha luz viria da esquerda para a direita na faixa central, tá bom? Então, como ela está nessa faixa, eu vou escurecer sempre o oposto da onde eu tenho a iluminação. Vou começar por esse galinho, lápis bem apontadinho, fazendo pequenos degradês. E se houver necessidade, depois que eu colorir tudo, de eu fazer algum tipo de retoque, não temos problema, tá? Para quem está acompanhando essa série aqui sobre luz e sombra, nos outros coloridos que eu fiz durante as lives, eu comento que é bastante interessante fazer primeiro este sombreado, porque em muitas áreas a gente já vai tendo uma pequena noção do volume, né, das figuras que estão na região deste sombreado, tá? Então, muitas áreas, às vezes a gente não sombreia primeiro porque fica preocupado que não vai ficar bonito, colorido, mas eu acho bastante interessante, sim. Mesmo que vocês comecem, como eu estou fazendo nessa folhinha aqui, uma região menorzinha, uma região mais delicada, com os tons leves não tem problema. Depois que a gente terminar todo o colorido, todo o sombreado, a gente pode vir e retocar. Deixa eu dar mais um pouquinho de zoom para ficar melhor a visualização. Então, eu estava comentando com vocês que a luz em oposição à região da minha sombra, a gente pode ir fazendo pequenos degradês também. Lembrando que quando eu tenho, por exemplo, este sol aqui ao lado esquerdo na faixa central, nós teremos uma iluminação em toda esta área que eu falo para vocês também poderem marcar as linhas de construção da nossa luz, só para não perdermos, né, uma referência e para a gente ter também os degradês nas regiões que a gente sabe que tem mais luz, que tem menos luz, tá? Independente do que o autor coloca pra gente como umas dicas, como umas referências, e na hora que formos fazer todo o detalhe de iluminação, a gente também levar em conta estas linhas, tá? Então, como eu falei para vocês, em toda essa região minha aqui central, eu vou colocar um sombreado, independente de eu estar fazendo os volumes. Me perdoem o barulho, mas infelizmente nós estamos com muita reforma aqui próximo da onde eu estou fazendo a live.
Se houver necessidade, depois eu retiro um pouco desses barulhos, tá bom? Então, olha, essa outra região aqui é uma região que eu vou receber menos luz, porque ela tá por dentro, né, o verso desta folhinha. E aí a gente já pode começar a ir pensando nos coloridos, independente do restante que eu já fiz de sombreado. Aqui também é uma região bem escura, oposta à luz. Então aqui eu também posso fazer uma iluminação bem caprichadinha, uma iluminação que chega aqui no sombreado com delicadeza e deixa o nosso colorido mais bonitinho. Tá? Toda essa região aqui agora também vou ter um pouco de sombra, e a sombra destas peças, né, da ilustração, próximas dos objetos. Então nessa região aqui eu tenho um pouquinho mais claro esse encontro desses dois objetos, mas a gente pode ir levando do lado oposto a sombra para deixar também destacado, como a gente já fez nas outras áreas, né, nos outros coloridos aqui das etiquetinhas, para dar uma soltada, né, vamos falar assim, para uma peça ficar independente da outra. Vocês me desculpem a mão às vezes aqui por cima, mas é a posição que eu tô fazendo colorido e hoje tá muito calor. Então, como eu falei para vocês, eu tava usando o lápis número 7676. Agora eu vou fazer o nosso boné com o 047, que é o mesmo tom que eu usei aqui neste céu. Como eu tenho o contraste com esse tom amarelinho, aqui também eu já tenho um pouquinho mais de iluminação por conta da onde estão as achuras, né, ou o pontilhismo que a própria ilustradora faz pra gente. Então aqui eu vou deixar bem clarinho e vou fazer um pouquinho mais intenso nessa região que eu pus o sombreado, que isso também vocês estão vendo, olha, não altera a cor que eu estou fazendo do meu colorido, eu fazendo com esse tom de marrom já a sombra, e a gente fica praticamente com o colorido pronto. Tá? Essa região também eu vou fazer bem clarinha. Eu comento em alguma das outras lives que esse tipo de treino de sombreado é bem bacana, porque a gente pode treinar, né, o uso do lápis próximo ou distante da mina, deixando a mão um pouquinho mais leve, um pouquinho mais pesada, só com a intensidade que a gente quer deixar, tá? Então agora o nosso gorrinho já ficou quase pronto, vamos partir para o nosso gingerbread. Eu vou vir com o 87, que são os mesmos tons aqui que eu usei em outras etiquetinhas. E sempre que vocês fizerem essa maneira de colorido, quando a gente coloca primeiro o sombreado, a camada seguinte não precisa ser uma camada tão intensa. Isso quer dizer o quê? Uma camada tão grossa, uma camada tão homogênea, dura, porque isso estraga um pouco a beleza do colorido. Tá? Então vocês vejam, eu já estou conseguindo ter uma noção da iluminação e do sombreado nesse nosso gingerbread aqui, só com a construção desse pequeno ponto de sombra e essa segunda camadinha aqui agora da cor que eu quero que fique mais intensa ou menos intensa nos locais que eu não tenho tanta marcação da sombra.
Aqui também eu já venho com a camada clarinha, porque eu falei para vocês, depois que eu faço o sombreado, mesmo eu marcando aonde eu tenho mais volume, eu posso vir com camadas leves, né, com camadas delicadas, para eu ir destacando somente as regiões do sombreado mesmo. Aí nesse caso aqui a gente está usando uma camada bem levezinha, vocês estão vendo que tá ficando um pouquinho mais escuro que os outros cookies, né, que os outros bolachinhas, por causa do tom que eu estou usando agora, que é um pouquinho mais queimado, mas mesmo assim ainda eu tenho o controle dessa área que eu estou fazendo. Vou fazer agora o nosso galho com o 0,83, tom clarinho que eu usei nas outras etiquetas, né? Eu agora de propósito tô deixando essa região mais delicada para vocês ficarem com uma referência no próximo colorido, uma referência de bastante luz aqui desse lado, né? Então este tom agora que eu estou usando no galho é exatamente para eu destacar aonde eu quero que chame mais atenção da luz. Com o 0,32 eu vou continuar fazendo estas frutinhas, né? Mão leve. Se vocês tiverem interesse em destacar bastante todas essas áreas clarinhas aqui, em outras ilustrações também, vocês podem fazer clareamento da cor que vocês estão usando com o branco, tá? Não é para puxar a cor, nada disso, é pra gente clarear o tom. Com o 0,68, então eu venho agora nas nossas folhinhas, tá? A camadinha também leve, porque eu ainda venho com um tom mais claro por aqui, verde mesmo, que é o caso que eu estou comentando com vocês sobre o branco. Mas neste momento eu vou vir com um tom de verde mais claro, como a gente usou nas outras etiquetinhas, e deixando o destaque da luz. Esse verde é um verde muito bonito que a gente pode utilizar aqui para alguns destaques depois. E a gente vai construindo todo esse nosso colorido com esta opção, né, que a gente tem nessa caixinha de 36 cores. Tá? Vou aproveitar que eu tô com essa cor na mão, deixar aqui um pouquinho mais trabalhadinho para vocês que estão assistindo agora e vão fazer em outras ilustrações com calma, bastante capricho. Então agora eu pego o tom mais claro, que é aquele 0,71. Tá? Com o 0,71 eu vou fazer uma região aqui mais iluminada, e essa região inferior aqui eu ainda não vou mexer, porque depois eu venho com a iluminação do amarelo, né, para eu dar os destaques como eu fiz nas outras etiquetas. Então a gente faz um mescladinho com esse 0,71, já busca um pouco da área, né, que eu quero deixar destacada. Agora eu vou pegar o meu vermelho, o 0,21, vou fazer novamente este coraçãozinho aqui nestes tons, e nos acabamentos depois a gente vem com a canetinha Posca, como vocês podem ver nas outras etiquetas. Esse coraçãozinho do meio eu vou deixar branquinho mesmo, clarinho. E aí quando eu fizer as iluminações com o amarelo, né, com outra cor, eu já consigo também ir fazendo toda essa região dessa
peça aqui com um pouquinho mais de iluminação. Então vocês vejam que é gostoso da gente trabalhar toda essa região do sombreado e depois já ir completando o nosso colorido com as cores que vocês escolherem. Nessa próxima ilustração, aqui nessa próxima etiqueta, eu vou conversar com vocês algumas dicas de como nós podemos também construir um outro tipo de sombreado por causa da posição que eu escolho a luz. Tá bom? Então, olha, aqui eu já estou reforçando melhor o meu vermelho, deixando de propósito mais intensa a cor. Vou fazer nessa região aqui bem escurinho, porque eu tenho a luz lá em cima, né? Então isso tudo sou eu quem vai determinando na hora dos acabamentos, na hora de fazer algum detalhe, para poder dar os destaques, tá? Com o meu amarelo 004, eu vou intensificar agora esse nosso ponto de iluminação, tá? Bem próximo aqui do contorno da etiqueta, para eu trazer essa iluminação num pequeno degradê. Como eu falo para vocês nas outras etiquetinhas, eu procuro utilizar agora o 032, que é um tom de rosa ou salmão, entre o amarelo e o tom de azul que eu tenho no céu, porque se eu coloco por cima desse amarelinho o meu azul, ele vai ficar verde. Então eu tendo essa pequena passagem rosada aqui, eu consigo trazer o meu azul sem deixar uma passagem dura e uma passagem feia. Agora venho com o meu 047 e vou completando estas passagens aqui sem a interferência de mais um tom, né, delicado aqui, mas sem a interferência de ficar um verde que não é o que eu gostaria nesse momento. Assim como nas outras etiquetinhas, eu falei para vocês que depois que a gente termina, eu corrijo todas essas passagens, eu corrijo todas as imperfeições. Aqui também eu vou vir fazendo essas correções e mostro para vocês. No 021, vamos fazer o nosso coraçãozinho. Agora, então, eu vou pegar o amarelo, que é o nosso 006, e como eu já destaquei para vocês nas outras lives, eu estou colocando essa região de iluminação bem destacada, para vocês terem uma noção melhor das áreas que eu preciso deixar de luz. Mas quando vocês forem fazer, por exemplo, um colorido, não há necessidade de deixar assim tão marcada, né? Deixar tão realçada essas regiões, porque aqui o exagero é para vocês terem essa melhor percepção. Tá? Então, olha, toda essa região das costas aqui, né, a região que eu tenho luz, eu vou deixar exagerado para vocês terem a referência na hora de colorir. E agora aqui nessas folhinhas, né, nas beiradinhas que eu quero de destaque mais próximo da luz, eu também já deixo essa região amareladinha. Aqui que eu falei para vocês que eu ia deixar bem marcadinho, né? Eu não colori para deixar a luz de referência aqui. E vocês vejam que mesmo eu passando sobre as cores que eu fiz anteriormente, esta
iluminada que eu estou dando, né, essa amareladinha aqui, eu já destaco bastante as regiões da minha iluminação, tá? Aqui eu vou deixar um amarelinho, um pontinho aqui de brilho. Deixa eu pegar minha canetinha tosca. Só um minuto. Lembrando que eu estou usando a minha posca, é a PC 1MR. Eu vou dar o destaque aqui no olhinho do nosso ginger para ele ficar bem iluminadinho. E com o meu marrom que eu fiz o sombreado, o 0,70, deixa eu ver onde é que ele tá, 0,76, né, que eu vou fazer a sobrancelha. Volto com o amarelinho e destaco essa região aqui das frutinhas. Venho no nosso tronco também, como eu falei para vocês, de propósito eu escolhi aquela cor de base para referência dessa iluminação. E o nosso colorido, então, de hoje é esse, tá bom? Por enquanto, então, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até mais!